Olá, seja bem-vindo ao controle estoico. O nosso objetivo aqui é sair da escravidão das emoções. Todos os dias, às 6h45, nós temos reflexões acerca da filosofia estoica e de como este rico conhecimento pode abençoar o nosso dia. E hoje nós vamos para a reflexão de número 4 de 365. Quase não sai, né? Quase não sai. E hoje o nosso título é As Grandes Três. E hoje vamos aprender com talvez o mais famoso dos estoicos e talvez o mais famoso texto dos estoicos, que é Meditações do Imperador Marco Aurélio. Abre aspas para o que o Marco Aurélio tem para nos dizer neste dia de hoje. Ele diz o seguinte: tudo de que precisas é isto. Dois pontos. Certeza de julgamento no momento presente, ação para o bem comum no momento presente e uma atitude de gratidão no momento presente por tudo que te ocorra. Esse texto é esclarecedor e eu vou já te falar por quê. Existem muitos espantalhos sobre a filosofia estoica na internet. Infelizmente, meio que virou uma moda, meio que virou um hype falar sobre estoicismo e muita gente que às vezes tem uma certa preguiça de estudar, de pesquisar sobre essa filosofia, acaba transmitindo alguns conhecimentos errados, alguns espantalhos. Pegam um aspecto do estoicismo e começam a divulgar esse aspecto de maneira inadequada, sem entender o que de fato é a filosofia estoica. Como, por exemplo, entender que o estoicismo é igual a ser uma pessoa fria. Então, será se ser estoico é ser frio? Será se ser estoico é ser uma pessoa egoísta? Pensar primeiro em si? Então, será se o estoicismo fala isso? Então, olha só como a citação de hoje é importante, porque esse pequeno trecho que eu li para você apresenta uma estrutura fundamental da prática estoica baseada nessa passagem do Marco Aurélio, que é uma passagem bastante conhecida. Então, o núcleo da filosofia estoica prática se resume a três disciplinas essenciais: percepção, ação e vontade. Se você quer saber como nós iremos trabalhar durante o ano essas três disciplinas essenciais, eu recomendo muito que você vá ao nosso vídeo zero aqui do canal, que eu vou explicar, eu estou explicando nesse vídeo, né, essas disciplinas e como é que elas se dividem no decorrer do ano para que a gente consiga aplicar de maneira prática o estoicismo. Então, na citação do Marco Aurélio, a gente tem o foco no presente. Então, ele vai enfatizar a necessidade de aplicar essas disciplinas, percepção, ação e vontade, sempre em qual momento? Sempre no momento presente. Como? Julgando corretamente agora. Como? Agindo pelo bem comum agora. Como? Aceitando o destino agora. Então, nós temos eh, um foco no momento presente, a partir dessas três disciplinas: percepção ou julgamento, ação e vontade. Então, essa lição sintetiza, vamos dizer assim, um mantra estoico, que são três comandos para poder você carregar consigo. Quais são esses três comandos? Que mantras são esses, Otton? Me explica aí. Você vai repetir o seguinte: controlar as suas percepções. 2, orientar as suas ações para o bem comum. 3, aceitar de bom grado o que não se pode controlar. Então, é a disciplina da percepção, 2, a disciplina da ação e 3, a disciplina da vontade. Então, para a gente enriquecer um pouquinho a compreensão dessa reflexão, é fundamental a gente entender de onde vem essa divisão tripartida,
é que foi popularizada na era moderna por um filósofo que eu já citei aqui outras vezes, o Pierre Hadot. Então, nós temos na tese do Hadot a, aquele conceito, né, de cidade interior, de cidadela interior. E ele identificou que as meditações de Marco Aurélio não eram aleatórias, mas organizadas em tópicos que correspondem a essas três áreas da filosofia estoica antiga, que são as seguintes: um, o que a gente chama de assentimento, que é a disciplina da percepção. Essa disciplina da percepção ou o assentimento corresponde à lógica, ou seja, trata-se de ver as coisas objetivamente, sem adicionar juízos de valor subjetivo, ou seja, sem adjetivar uma determinada situação. Isso é ruim, isso é feio. E talvez o brasileiro tenha uma dificuldade com isso. Nós estamos sempre adjetivando as situações, nós estamos sempre qualificando as situações. E quando a gente está cultivando, a partir da filosofia estoica, a disciplina da percepção ou do assentimento, nós estamos tentando enxergar o fenômeno, enxergar a coisa objetivamente falando, sem adicionar juízos de valor. E você pode fazer um rápido e simples exercício. Ou seja, quais as situações você passou no dia de ontem que você imediatamente acrescentou um juízo, que você imediatamente qualificou, que você imediatamente acrescentou um valor ou um desvalor. Pense por um momento, rapidamente, o dia de ontem, eu vivi quais situações em que eu imediatamente adicionei um valor, em que eu não consegui olhar objetivamente para a circunstância, mas eu acrescentei logo a partir de um gosto meu, a partir de um pensamento automático, de uma interpretação automática, de uma crença inconsciente, eu já acrescentei um juízo, em vez de eu dar assentimento, em vez de eu cultivar a disciplina da percepção. Quantas vezes eu disse isso é ruim e na verdade não era ruim? Quantas vezes eu disse isso é feio e na verdade não era feio? Então, essa disciplina da percepção é o que nós chamamos, na filosofia estoica, de assentimento. Isso é fundamental. Se você quer cultivar o estoicismo, se você quer praticar a filosofia estoica como princípio de sabedoria e como modo de vida, você deve praticar a disciplina da percepção. Cultive isso. Tente chegar ao fenômeno mesmo. Tente chegar a como a coisa aparece a você. Isso é fundamental. Você precisa ter esse certo distanciamento afetivo, esse certo distanciamento emocional da situação, da circunstância. Eu posso dar um exemplo aqui rápido e que está recente na minha cabeça, que simplesmente eu tinha um gosto. Qual era o gosto? Na minha cabeça. Comer manga no almoço não combinava. Eu não tinha nem a crença, não sei se alguém aqui é do Nordeste, mas isso eu acho que é tipicamente do Nordeste, né, de que se tu comer manga com leite, tu vai morrer, né? Então tem esse tipo de crença. Isso também pode ser um exemplo, né? Você tem um juízo ali e você não come, né? Tem uma crença, né? Tem uma crendice de que tem uma tradição de que estão falando, se comer leite com manga, a pessoa morre. Você olha leite com manga e fala assim, cara, isso é ruim. Você já emite um juízo. E eu estava emitindo um juízo. Um exemplo bobo sobre a comida. Não combina e não é gostoso manga com comida no almoço. E eu simplesmente, peraí, deixa eu colocar uma dúvida aqui. Será se não é bom? Por quê? O sabor da manga é gostoso.
Hum, e a comidinha aqui também é gostosa. Então, será se é tão ruim assim? Deixa eu provar. Deixa eu ir a coisa mesma. Deixa eu ir objetivamente a situação. E eu fui, me abri a situação, coloquei ali uns pedacinhos de manga na comidinha, na hora do almoço, gostei. E agora, todo tempo de manga, eu vou querer fazer isso. Simplesmente, isso eu tô falando de uma situação boba, simples, mas que muitas vezes a gente não pratica. Então nós temos essa disciplina da percepção. Eu poderia dar aqui vários outros exemplos, mas para nossa reflexão não ficar tão grande assim, nós vamos para a segunda das três áreas, que é a disciplina da ação, ou seja, o impulso, que vai corresponder ao que nós chamamos em filosofia de ética. Ética não é só um conjunto de regras. No senso comum, muitas vezes entendemos ética como um conjunto de regras. Ah, eu vou estudar a ética na faculdade. Então, vai lá o professor e ensina um conjunto de regras. Eu vou seguir o código de ética da minha profissão. E a gente tem um conjunto de regras. Então, muitas vezes as pessoas acham que ética é somente um conjunto de regras, mas ética, em filosofia, é a ação. Então, toda a disciplina de ética vai estudar a ação do homem. E uma ressalva importante: ética é igual a moral, tá? Então, existem ambientes que ensinam que ética é quando se diz de algo individual, particular, e moral quando se diz do coletivo, e faz essa diferenciação. Mas, na verdade, é a mesma coisa. São palavras que significam a mesma coisa. Uma grega, outra latina, mas é a mesma coisa. Então, ética e moral é a mesma coisa. Então, quando nós falamos da disciplina da ação, nós estamos falando da ética, do impulso, da ação, das nossas atitudes. É, refere-se a como nós nos comportamos com os outros e a nossa responsabilidade social. Então, isso daqui é muito importante, né? Não vou me aprofundar muito para poder a nossa reflexão não ficar tão extensa assim, já está passando um pouquinho do tempo comum, e eu estou acostumado a falar aqui, mas essa disciplina da ação é ressaltada pelo Marco Aurélio buscando o bem comum. Então, é uma ação focada para o bem comum, né? A koinonia, né? Então, o texto ele foca, ele enfatiza essa ação para o bem comum. Isso combate o mito de que o estoicismo é uma filosofia de isolamento ou de egoísmo. Então, frequentemente, Marco Aurélio, você vai ver isso nas meditações, ele lembra a si mesmo que somos como abelhas em uma colmeia ou membros de um único corpo. Nós fazemos parte de um único cosmo. Lembra sempre da metafísica estoica. Então, a ação correta não é apenas para a eficiência pessoal, é a ação que beneficia a comunidade humana. Então, a ética estoica, ela não é somente voltada para si, mas corresponde a uma ética voltada para o bem comum. E a terceira disciplina é a disciplina da vontade ou do desejo, que corresponde ali ao estudo da natureza, que corresponde à física. Então, trata-se de alinhar a nossa vontade com a natureza do cosmos, né? Com a natureza do universo, aceitando, por exemplo, a morte, a doença e o destino. Então, para fechar aqui a nossa reflexão de hoje, nós aprendemos o conceito de presentificação, de prosoque, essa atenção plena, ou seja, no momento presente. Nós aprendemos o conceito de koinonia, ou seja, a ação, a ética voltada para o bem comum. E, querendo ou não, a gente tem uma conexão com o conceito de amor fati, né? Amor ao destino, aceitar aquilo que acontece com a gente. E se você, né, quer receber reflexões diárias sobre o estoicismo, nós temos vídeos diários sempre às 6h45. Então se inscreva no canal, trisca no sininho para você ativar as notificações e receber todos
os nossos vídeos do controle estoico. Nosso objetivo é fazer com que a gente saia da escravidão das nossas emoções e que a gente tenha uma vida mais livre e feliz. Beijinhos e até amanhã.